Hoje aqui na Federação, a palestra o Dr. Cláudio Lamáquia, ex-presidente da OAB-RS, ex-presidente da OAB Nacional, hoje com uma pergunta, um questionamento, que país é esse? E foram unânimes aqui, mostrando um quadro dramático que nós vivemos, um presente, mas grande esperança no futuro. Sem dúvida, Sérgio. Primeiro, a alegria de estarmos aqui na Federação, né? Os cumprimentos ao presidente Rodrigo por esse tema tão instigante, né? Que traz esta pergunta: que país é esse? Um país que hoje, como eu dizia agora há pouco, tem um fundo partidário de quase 5 bilhões de reais, tem um fundo eleitoral que, na minha concepção, foge completamente de uma regra aceitável, tem um fundo partidário de 1,2 bilhões de reais, tem emendas parlamentares que são distribuídas sem a transparência necessária e muitas vezes sem um direcionamento correto, e que falta recursos para a saúde, para a educação, para a segurança, né? Nós estamos vendo toda a crise da saúde aqui, né? Na medida que se tem uma situação como essa, nós temos que questionar que país é esse, né? Um país que, ao longo dos anos, tem dado maus exemplos no que diz respeito à aplicação correta dos recursos públicos. Um país que descobriu um novo crime agora e uma nova arma, que é o batom, que condena uma pessoa a 14 anos de cadeia porque pintou com batom uma estátua, né? É algo inadmissível. Inadmissível que a pessoa vandalize o bem público, mas inadmissível também as penas que nós estamos vendo hoje no Supremo nessas questões. Tem um termo jurídico que chama metria, como é que se chama? Dosemetria da pena. Dosemetria da pena. É exatamente isso. A dosemetria das penas, ela está absolutamente exagerada. Isso também traz um exemplo muito ruim para a base, né? Quando nós temos desrespeito a prerrogativas da advocacia, nós estamos desrespeitando aquilo que da essência nós temos na nossa Constituição, que é o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Tudo isso traz, como eu disse, e reitero, acho que não corremos risco, espero que não estejamos correndo risco algum. Mas estes exemplos todos não são bons, né? Isso tudo vai gerar para a sociedade, para os nossos filhos, exemplos muito ruins. O exemplo arrasta, nós temos que ter preocupação com a contundência de maus exemplos que nós temos tido hoje no Brasil. O combate à corrupção, que eu fui uma daquelas pessoas que acreditei na época da Lava Jato, disse isso agora há pouco, de que nós teríamos efetivamente o Brasil sendo passado a limpo. Vimos que isso não aconteceu e estamos vivendo hoje a era dos escândalos do INSS. E as pessoas estão brigando, os partidos e as correntes políticas brigando para saber quem foi o protagonista do roubo e não brigando para coibir, para condenar quem roubou, né? Não, e principalmente para condenar aquelas pessoas que agiram de forma indevida e de forma ilegal. Então, tudo isso hoje, e a pergunta ela é instigante, tudo isso tem que passar por uma reflexão muito grande da sociedade brasileira. Porque, de fato, se nós não sairmos dessa situação de anestesia que as pessoas estão anestesiadas hoje, o Brasil não vai retomar o trilho que nós acreditamos que seja o correto. O senhor que participou de vários momentos transformadores da história, como impeachment, como a Lava Jato, assistiu o Mensalão, assistiu o Petrolão, assistiu a Lava Jato, emendas agora, o INSS. Que país é esse que tem todos esses pilares e todos esses ingredientes e aonde é que podemos chegar? Bom, esse país tem uma grande vantagem. Ele tem o brasileiro, né, que é um povo ordeiro e que é um povo que tem, na essência, o trabalho. E nós esperamos que isto, efetivamente, acabe se demonstrando com mais força nesse momento. Presidente Rodrigo, presidente da Federação, que país é esse que saímos do Mensalão, entramos do Petrolão, saímos do Petrolão, entramos no Lava Jato, saímos do Lava Jato, estamos entrando nas emendas e também de INSS? É bem sobre isso que a gente vai falar, a sensação de impotência que a gente tem, a sensação de injustiça que permeia toda a sociedade gaúcha e brasileira nesse momento, de um país que não consegue realizar o seu destino, o país mais rico do mundo, e que o povo não consegue desfrutar de qualidade de vida, de oportunidades para todos,
por causa dessa mistura de má gestão de recursos públicos com corrupção, de excesso de burocracia com falta de liberdade econômica. Nós vamos ter que reagir enquanto sociedade civil organizada dentro do campo da lei. Muito obrigado. Hoje aqui na Federação, no Tá na Mesa, o grande destaque é a presença do ex-presidente do PP e eterno presidente do PP, e presidente de honra, Celso Bernardi aqui. Uma honra muito grande te ter aqui, é sempre um grande aprendizado. Mas o tema hoje é: que país é esse? Que país é esse, Celso, que saímos do Petrolão, saímos do Mensalão, entramos no Petrolão, saímos do Petrolão, entramos no Lava Jato, saímos do Lava Jato, entramos agora, estamos entrando nas emendas, saímos das emendas, não saímos ainda das emendas e já estamos entrando no ISS. Que país é esse? Bom, primeiramente, como brasileiro, a gente precisa torcer muito. Vou usar uma expressão aqui do Adriano Suassuna, que diz que a realidade é esperançosa. Nós faz anos que falamos do Brasil do futuro, né? Infelizmente esse futuro não chega. Nós estamos com desenvolvimento em queda, infelizmente. A renda per capita baixíssima. Deixamos de fazer duas coisas importantes, que era investir em educação como estratégia para o desenvolvimento harmônico e sustentável. Não fizemos investimentos em áreas fundamentais, Saúde de infraestrutura, saúde em estado de situação realmente de preocupar todos nós. Então, o país tem muitos desafios. E, infelizmente, os governos não têm um projeto de Brasília. Isso é o grande problema, né? Falta um projeto. E um projeto que tivesse, digamos, a base da educação fundamental, investimentos efetivamente em áreas de infraestrutura, projeto de país, projeto de governo. Então, o governo vem, o governo vai. Agora, com essa questão da polarização ainda, a gente não vê os governos assumirem um foco realista da situação do Brasil. Então, como brasileiro, eu fico torcendo que a gente possa encontrar. Mas cada dia que passa é pior. Aí vem os problemas da corrupção. A corrupção é realmente um grande problema para o país, infelizmente. E a falta de punição às pessoas que praticam os atos corruptos. E a Câmara Federal, o Congresso, enfim, com as questões das emendas, né, retirando boa parte do orçamento estruturante, que seria a focalização. Então a gente tem que torcer que a gente encontre um caminho. Mas está difícil, reconheço que está difícil. Tenho uma vida política de 50 e tantos anos e cada ano que a gente levanta a esperança, mas falta o projeto. A ausência de um projeto é o grande problema. Começa aí. Tinha que priorizar a educação, descentralizar poder e recursos. Com essa reforma tributária nós teremos ainda mais questões judiciais, seguramente, e mais centralização de poder e recursos na União e na questão dos órgãos que vão serem constituídos. A reforma tributária do CC, se é isso, se fizer uma reforma, tem tantas leis ordinárias e leis complementares. Então, a gente tem que acreditar, mas infelizmente sem o projeto e sem prioridade clara. A reforma tributária pode ser uma grande dor de cabeça para os municípios, hein? Acho que será, acho que vai perder autonomia e mais os estados também autonomia. E a centralização de poder é um grande problema no Brasil. Eu digo que a política, o grande problema da política é saber como distribuir os recursos gerados pela sociedade. Celso, quando tu falou vamos torcer, eu achei que tu ia dizer vamos torcer que não fique pior. É verdade. É por isso que eu usei aquela no começo aí, a realidade esperançosa, né? Temos que ter esperança, mas é em cima da realidade. Mas o gráfico do presente aqui, está sendo aqui, vamos escutar aqui o ministro aqui. O ministro vai dar algumas luzes para nós, ministro, aí. A presença aqui do eterno presidente do PP aqui, chancela hoje a palestra de vocês aqui, né? Só nos dá alegria e estímulo e inspiração. Então, estamos aqui para aprender. Não, mas realmente eu acho que o tema da nossa palestra de hoje, ele é tão amplo, precisaria a gente passar muito tempo aqui fazendo essa pergunta que se faz há muitos tempos, há décadas. E que projeto tem esse país para o futuro? Esse? Que Brasil é esse? Que projeto tem para o futuro? Exatamente. Né? Falta projeto, não tem as prioridades claras. E o governo que chegou agora já chegou velho, não aprenderam nada, não esqueceram nada e pioraram, infelizmente. Desaprenderam. Bom evento, bom evento. Aqui na Federação, no Tá na Mesa, e o grande destaque é a presença aqui do presidente do Correio do Povo, Marcelo Dantas, aqui. Um tema hoje, um tema instigante, um tema emblemático, histórico, que resume a história contemporânea do Brasil, que é o tema: que país é esse que tem
um mensalão, passamos pelo mensalão, saímos do mensalão, entramos no petrolão, saímos do petrolão, entramos na Lava Jato, saímos da Lava Jato, entramos nas emendas e agora, como sobremesa, o INSS. Que país é esse, presidente? Olha, na minha concepção, é um país riquíssimo, é um país de um povo maravilhoso, mas é um país que tem que se aprofundar e tem que se procurar analisar o que ocorreu aí, né? No caso, em todos os casos que você citou, em todos os casos que você citou. Tem que ser bem analisado e bem julgado, na minha concepção, né? Procurar ter o julgamento correto, que a gente aprenda com tudo isso. Que nós venhamos aprender para que não ocorram novos desdobramentos e novos casos no nosso país. Temos que aprender, todos nós, a votar, né? Exatamente, é o principal. É o principal. A principal ferramenta de transformação, né? O povo que tem no seu governo é o povo que escolhe. Os seus governantes somos nós que escolhemos. Então, nada mais o governante que está hoje ou que esteve, foi o povo que escolheu. Então, tem que se buscar, na hora do voto, analisar bem os seus candidatos, as promessas que não podem ser cumpridas, principalmente, né? São promessas para a torcida. E tem uma reflexão sobre a educação, sobre a saúde, sobre a infraestrutura, que tudo isso aí pode ser ferramentas transformadoras, não é isso, presidente? Sim, exatamente. Eu acho que a discussão, o que vai ser feito aqui, se discutir, procurar analisar as melhores práticas e as melhores saídas, procurar analisar os melhores modos de como se fazer essas saídas, essas práticas, é o melhor caminho. Então, a Federação aqui está de parabéns pela provocação da discussão, da discussão sadia, sem palavras de baixo calão, como o próprio presidente no campo das ideias, né? No campo das ideias e não baixar o nível, né? E estancar esse gráfico, né? Exatamente, que é o principal. E que falta recursos para a segurança, para a educação e para a saúde, que nós estamos vendo o que está acontecendo com a saúde no Brasil. Em especial no nosso Rio Grande do Sul. Eu vejo tantos amigos aqui, como eu gostaria de citá-los um a um, mas eu não vou correr esse risco, porque vou deixar de citar alguém. Mas cada uma das pessoas que estão aqui são lideranças efetivas e que têm a capacidade de transformação. E nós temos que empreender isso novamente. Meus amigos, eu fui presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente nacional da OAB, e nós falávamos agora há pouco, eu aqui disse, nós estamos perdendo espaço no cenário nacional. Nós demoramos na OAB do Rio Grande do Sul 95 anos para chegarmos na presidência nacional da Ordem. Eu sou o primeiro gaúcho da OAB do Rio Grande do Sul que chegou lá. Até agora o único. E nós perdemos espaço de uma forma extraordinária nos últimos tempos. As senhoras e os senhores sabem que no Superior Tribunal de Justiça nós não temos mais nenhum gaúcho ministro do STJ. Temos sim uma ministra do STJ, a ministra Nancy Andrighi, que nasceu no Rio Grande do Sul, mas que não tem trajetória efetiva no nosso estado. No Supremo Tribunal Federal não temos nenhum gaúcho mais. Aliás, não seria necessário nós termos mais um gaúcho lá no Supremo Tribunal Federal, a exemplo de outros tantos que já tivemos. Tribunal de Contas, nada vai sair, nós estamos perdendo espaço no cenário nacional. Mas como eu dizia, eu fui e tive a oportunidade, a honra de ser presidente nacional da OAB num dos momentos mais complexos da República. Vivi na intensidade a minha presidência nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil não se calou nem um momento, nem um minuto. Nós tivemos e participamos ativamente,
fomos ao Supremo Tribunal Federal para retirarmos da presidência da Câmara dos Deputados o então político mais poderoso que o Brasil tinha naquele momento, Eduardo Cunha. Foi a Ordem dos Advogados do Brasil que foi ao Supremo, e o relator era o então saudoso ministro Luiz Vaz, que me deu a liminar e nós o retiramos da presidência da Câmara dos Deputados. A Ordem dos Advogados do Brasil foi o protagonista no afastamento e no impeachment do presidente Dilma Rousseff. Apresentamos o pedido de impeachment da então presidente da República naquele momento. Vivi na intensidade as crises políticas que foram várias no Brasil, várias naquele período, escândalos de corrupção de todas as ordens. Quem não lembra aqui do Gedel com as suas malas de dinheiro? E eu sempre disse, e continuo dizendo, eu respeito muito a política. Não há democracia sem política, e não há política sem políticos. O que nós precisamos são de homens e mulheres, agentes públicos, que honrem efetivamente o voto que receberam. E nós não temos visto isso em vários momentos. Tá aí os escândalos que se sucedem dia a dia, momento a momento. E por isso eu falo da crise ética que nós estamos vivendo no Brasil. Vivi, naquele momento, a Lava Jato na sua intensidade, na sua plenitude. Na minha presidência, eu passei pela reforma da Previdência, pela reforma trabalhista. Imagine os senhores da dificuldade, porque nós tínhamos advogados dos dois lados: advogados de trabalhadores, advogados de empresários, forças antagônicas. Mas agora não soube se posicionar. Na reforma da Previdência, a mesma coisa. Tivemos, e eu confesso a vocês que fui um dos brasileiros que acreditou realmente que a Lava Jato passaria o Brasil a limpo. Ministro Tudo, acreditei nisso, e com muita intensidade. É verdade, questionei muito a Lava Jato em determinados momentos, quando ela errava, quando nós tínhamos no seu juízo, então o juiz Sérgio Moro, equivocado, desrespeitando prerrogativas de advogados, mas acreditei naquele momento. Pois hoje nós vemos um Brasil do jeito que está. Nós vemos Collor, é possível, meu amigo, mas em casa, numa mansão de 600 e tantos metros quadrados, Gedel, Cabral, Simone, presidente Simone, Cabral, Eduardo Cunha. Senhores, eu vou a Brasília toda semana pela minha questão de condição profissional. Eduardo Cunha se hospeda no mesmo hotel que eu me hospedo em Brasília e articula em Brasília. Eduardo Cunha. Vejam a transformação de tudo isso. Quando eu voltei de Brasília, no final da minha gestão, eu comentava, e tu estavas comigo, eu comentava com as pessoas, eu já tinha uma sensação de que a Lava Jato estava ruim. Eu tinha naquele momento, isso foi 2019, início de 2019, mais precisamente, fevereiro de 2019. E eu tinha essa sensação de que a Lava Jato começava a ruir. E eu hoje digo a vocês que eu tenho a sensação exata de por que isso aconteceu. O atual senador Sérgio Moro, então juiz, e me perdoe ele que coloca assim, mas eu acho que ele foi um dos maiores responsáveis pela Lava Jato ter ruído, porque ele se deixou envolver pela política. Eu, quando presidia o AB, aqui no Rio Grande do Sul, o AB Nacional, jamais me aproximei das ideologias políticas e partidárias. Não tem filiação partidária. Reitero, tenho o maior respeito pela política, mas não tenho determinadas funções que nós não podemos ter. Quando o Sérgio Moro, naquele momento, virou ministro do presidente Bolsonaro, ele deixou a Lava Jato aberta para ser atacada. Ele trouxe uma ideia de que as coisas ali funcionavam por uma outra razão. E nós sabemos bem que a Lava Jato teve grandes méritos. Problemas teve também, sem dúvida nenhuma, mas teve grandes méritos. Quando nós olhamos para um processo como esse, de forma a relembrar a história, a passar o filme, é assustador. Naquela época,
tínhamos para quem recorrer. Por quê? Porque a Lava Jato era no primeiro grau. Uma decisão não era bem dada, se ia para o TRF, Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Se tinha o STJ, e se tinha ao fim e ao cabo o Supremo Tribunal Federal. Hoje, quando as ações originárias elas chegam no Supremo Tribunal Federal, nós não temos para quem recorrer. E os equívocos, quando ocorrem no Supremo Tribunal Federal, eles acabam se irradiando para o primeiro grau. Muito obrigado. 2 minutos. Eu fico preocupado com o tempo. Porque, como disse o presidente, eu acho que nós temos que instigar as pessoas a refletir um pouco mais. Nós precisamos de se eu for tentar agilizar um pouquinho, vou sair um pouco dessa direção histórica e chegar para também não dizer assim, o Lavaca foi lá, falou, disse que está tudo ruim, que tem que mudar tudo, mas não disse o quê. Então eu vou dizer uma coisa que eu tenho defendido há muito tempo e que mudaria muito essa percepção que nós temos do Supremo hoje e dessa situação política, dessa confusão entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Dorme nos escaninhos do Congresso Nacional hoje a modificação daquilo que, na minha avaliação, hoje seria uma grande solução para o problema, que é a alteração do foro privilegiado, ou, vou ser um pouco mais técnico, um advogado, foro de prerrogativa de função. O foro de prerrogativa de função hoje é disfuncional para essa situação que nós temos, porque ele deixa todos os parlamentares na mão do Supremo Tribunal Federal, porque eles são julgados no Supremo. E se diz que o foro é privilegiado, de privilegiado ele não tem nada, porque nenhum julgamento é apenas o tribunal que está julgando. Os senhores e as senhoras acham que aquele parlamentar que tem um processo no Supremo, ele não fica de alguma maneira tolhido na sua função? Portanto, eu defendo e dorme nos escaninhos do Supremo deste projeto de lei. Eu defendo uma alteração constitucional, trazendo o foro privilegiado, o foro de prerrogativa de função, para aquilo que é essencial apenas o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Congresso Nacional. Todos os demais agentes políticos e públicos deveriam ser julgados pelas instâncias normais. Isso não prejudica os agentes políticos. Eu poderia aqui fazer uma digressão, mas não tenho tempo, sobre o nascimento do foro privilegiado. Mas quero, ao encerrar, dizer a vocês que me lembro agora de uma frase que ela está mais atual do que nunca, proferida por um revolucionário há 100 anos, Honório Lemes. Essa frase, ela é, na minha concepção hoje, uma pérola para o Brasil que nós vivemos. Honório Lemes disse: queremos leis que governem homens, e não homens que governem leis. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo hoje. Muito obrigado.